Olá, nós somos o grupo D do tema 2 e hoje a gente vai estar apresentando o nosso projeto de banco de dados que nós projetamos para a nossa cliente. Eu sou o Wildenberg. Bom, o primeiro de tudo é o que nós compreendemos desse tema que a cliente nos passou. Bom, ela primeiro discorreu que a empresa dela é uma academia de pilates e que ela tem diversas coisas importantes dentro desse fluxo dela de serviços. Então, o que o nosso grupo entendeu? Nós compreendemos que o nosso projeto deveria ser com foco em toda a academia da senhorita Cristiane, para o gerenciamento dos funcionários dela, dos serviços que ela oferta, dos alunos e do fluxo de caixa. Isso já incluindo as aulas e as turmas que são lecionadas dentro da empresa. Bom, a partir disso, a gente definiu os principais requisitos para o nosso foco desse projeto. Bom, o primeiro vem com a questão do controle de alunos, que alguns dos nossos requisitos mais importantes dentro desse tópico é o cadastro desses novos alunos, a quantidade de dias contratados por cada aluno e o seu contrato respectivo, saber de qual turma é esse aluno e ter um controle de frequência desse aluno, um controle dos exercícios que ele faz e saber se ele possui ou não um plano de saúde. Passando agora para o nosso controle de aulas, os principais requisitos dele, nós podemos citar as modalidades que cada aula possui, a data dessas aulas, saber as turmas que participaram dessa aula, porque nós pensamos de uma forma mais dinâmica nessa parte. O nosso controle de frequências individual para cada aluno, já que, de acordo com a nossa cliente, ela precisava saber bem a fundo todo o histórico de um aluno dentro da sua empresa, dentro das suas aulas e turmas, e saber quais professores estão ministrando essas turmas e essas aulas. Passando agora para a parte do fisioterapeuta, nós temos que o fisioterapeuta ele precisa ter a sua especialidade como um dos principais requisitos dentro desse projeto. Saber os laudos que ele assina, já que é o fisioterapeuta que emite os laudos dos alunos para eles usarem com plano de saúde. Saber as turmas que esse professor ministra aula, ou seja, as turmas que ele está vinculado, e quantos dias ele trabalhou para ela poder ter um controle de frequência desses fisioterapeutas. Passando para a questão dos estagiários, eu acho que o principal requisito que a gente pode discorrer sobre ele é saber a que fisioterapeuta ele está relacionado, já que todo estagiário tem que ter uma relação com o fisioterapeuta para que ele possa dar uma aula. Na parte dos auxiliares, nós temos que os auxiliares devem ter um controle das turmas e realizar o cadastro dos alunos como seus principais requisitos. Eles precisam ter essas permissões dentro tanto do nosso banco de dados, como eles devem ter relações com outras partes do projeto que permitam esse controle total. E a parte de controle dos salários dos funcionários, é importante saber as horas o total de horas que os fisioterapeutas trabalharam, já que eles são pagos por horas, o valor da hora dos fisioterapeutas e o valor do salário dos auxiliares. E isso forma os principais requisitos de cada tópico. Não são os únicos, mas são os principais. Meu nome é Ricardo Augusto e agora eu vou falar um pouco mais sobre a documentação que a gente fez no nosso projeto. E a fim de satisfazer os requisitos coletados do nosso cliente, a gente começou elaborando o modelo entidade de relacionamento, que é uma descrição, de entidades de importância para a academia que serão armazenadas dentro do banco de dados. E dentre essas entidades, estão alguns funcionários, como os fisioterapeutas, os auxiliares, os estagiários, alunos e outros objetos relacionados às aulas, aos planos disponíveis na academia,
pagamento e documentações relacionadas aos atestados, pedidos médicos e solicitações de planos. E a partir do modelo entidade-relacionamento, a gente montou o diagrama entidade-relacionamento, que é uma representação em forma de diagramas das entidades, descritas no modelo entidade-relacionamento. E além das entidades, a gente também tem relacionamentos que são interações entre essas entidades. Alguns exemplos são interação entre fisioterapeuta e turma, na forma de que fisioterapeutas ministram turmas, entre fisioterapeutas gerenciarem estagiários e alunos realizarem pagamentos. E a partir desse diagrama entidade de relacionamento, a gente elabora o diagrama lógico, que o diagrama lógico ele já está mais perto da implementação física do banco de dados. E no diagrama lógico a gente continua tendo as entidades, os atributos dela, e a gente tem uma descrição melhor das tabelas que irão ter no banco de dados, e vão surgir algumas outras tabelas que vêm de alguns relacionamentos entre as entidades, como relacionamentos de cardinalidade N para M. E aí, a partir do diagrama lógico, a gente elabora o dicionário de dados, que é uma descrição de como dos tipos de dados que serão armazenados em cada tabela, e uma breve descrição do que cada atributo representa dentro da tabela e dentro do sistema. E dentro desse dicionário, a gente tem a descrição das tabelas vindas das entidades e das tabelas que vêm desses relacionamentos de cardinalidade N para M. Bom, meu nome é Vinícius e dentro do nosso projeto nós construímos ele com algumas vantagens, sendo ela a normalização na terceira forma normal, que garante para o nosso projeto uma maior integridade para o banco, diferentes controles de acesso para diferentes perfis, que dessa forma nem todo mundo vai ter acesso a todas as informações do banco de dados. Quem for responsável para cadastrar novos dados, ou então para adicionar novas tabelas, cada um tem o seu papel bem definido. As restrições das tabelas também bem definidas, garantindo uma boa integridade do banco também. E também temos vantagens para o nosso cliente, onde o nosso sistema armazena todas as informações relevantes para a empresa, desde informações de seus funcionários até exercícios realizados pelos alunos, que garante um histórico de toda a atividade realizada até o momento, permite que a empresa possua controle total sobre seu fluxo de caixa, como os pagamentos efetuados pelos alunos, o valor dos salários dos seus funcionários e quaisquer tipo de pagamento realizado pela empresa, garantindo assim um maior controle sobre todo o fluxo de caixa que está ocorrendo dentro da empresa, e permite o controle de frequência, atividade e de todos os exercícios realizados pelos alunos em dia específico, podendo assim tanto o fisioterapeuta quanto o aluno saber se eles estão progredindo ou não nos exercícios. Opa, tudo bem? Sou o Pedro Lucas e para finalizar essa apresentação, eu venho aqui trazer os aspectos positivos desse tipo de trabalho e os aspectos negativos na realização desse trabalho. O que o nosso grupo identificou como os aspectos positivos desse tipo de trabalho é que realmente teve um cliente real, um cliente com um comércio real, em que a gente pode analisar e assim analisar como que seria o melhor banco de dados, e isso para a gente foi muito bom mesmo. O outro ponto positivo foi essa questão de ser em grupo, de ter muitas perspectivas acerca desse sistema a ser criado, acerca desse comércio, que o nosso foi de fisioterapia. Isso foi muito bom, esses dois pontos positivos foram primordiais. Os aspectos negativos que a gente achou na realização do trabalho foi que acabou que a gente teve uma reunião, ela foi extensa, só que teve só uma reunião com o cliente, e acabou sendo, a gente achou pouco
esse contato com o cliente. E toda vez que a gente tinha alguma dúvida, a gente precisava de um intermediador para esse cliente responder essa nossa dúvida. Isso para a gente ficou meio falho. E outra coisa que a gente não gostou, que no início a gente fez uma primeira entrega sozinho, depois em dupla, e somente no final que reuniu em grupo. Isso a gente não gostou muito, porque acaba que você formula o que você acha que está certo, depois você se encontra com a sua dupla, você muda isso, depois você se encontra com o grupo e muda mais ainda. Se desde o início já fosse em grupo, a gente acredita que a solução seria mais rápida e com mais qualidade também. Essa foi a nossa apresentação da entrega final do trabalho e espero que tenham entendido tudo que a gente quis dizer sobre a nossa entrega. Um abraço.